Leitura do livro Reflexões Diárias para a Mãe no Lar, Mães Cristãs, do autor John Abbott. Sobre este livro, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa. Provérbios 31, 26 e 27. A Mãe no Lar apareceu primeiramente em 1833 como um livreto publicado pela Sociedade Americana de Panfletos e tornou-se uma das mais estimadas obras do século XIX sobre a arte de ser mãe, exaltando a gloriosa obra da Mãe no Lar. O livro enuncia e ilustra os princípios básicos do dever da mãe em criar seus filhos, no temor e na admoestação do Senhor. Seu sucesso imediato levou o autor a escrever um companheiro para este volume, voltado para os filhos, A Criança no Lar. A Mãe no Lar enfatiza a grande importância de criar filhos sob os olhos de Deus, sempre conscientes de sua presença e submissos à sua palavra, as Escrituras. Essa citação, extraída do último capítulo do livro, mostra a importância tremenda que o autor coloca sobre o cuidado maternal com as crianças. Aquela que foi a primeira na transgressão ainda poderá ser o principal instrumento terreno na restauração. É verdade que outros fatores podem contribuir grandemente. Outras influências vão interagir naquela pequena mente proveniente das mãos da mãe e levá-la adiante em seu desenvolvimento. Mas as mães devem ser os principais instrumentos da sua redenção. Ó mães, reflitam sobre o poder que seu Criador colocou em suas mãos. Não há influência terrena que possa ser comparada à sua. Não há uma combinação de fatores tão poderosos na promoção da felicidade ou da miséria da raça humana como as instruções do lar. Cremos que esse livro será bem-vindo nos lares e nos corações dos pais cristãos de hoje que desejam obedecer ao mandamento bíblico de criar os seus filhos na admoestação do Senhor. O objetivo desse livro é a utilidade prática, não o efeito literário. Ele foi escrito para mães nas situações normais da vida. Existem muitas mães em todos os vilarejos do nosso país que estão buscando avidamente por informação a respeito do governo de seus filhos. Espero que esse tratado possa dar-lhes alguma assistência. Do prefácio do autor. Prefácio. Esse livro tem sido proveitoso para um grande número de mães cristãs que desejaram compartilhá-lo com você. É claro que a primeira responsabilidade de um crente ao ler é comparar, em oração, os princípios do autor com os princípios das Escrituras e rejeitar todos os erros pragmáticos e humanistas. Portanto, esse livro não é apresentado a você como o livro sobre criação de filhos. O autor, John Abbott, como todo homem, sem dúvida, também tinha os seus problemas. Um dos quais, por causa do período em que vivia, era a tendência de exaltar demais o papel da mãe. Recomendamos que você considere também os direcionamentos bíblicos dados ao pai. Estamos certos de que encontrará nestas páginas muito conselho prático e biblicamente sadio, que será uma fonte abundante de convicção e encorajamento no cumprimento da grande responsabilidade dada à mãe no lar. Gostaríamos de lembrar aos leitores que a linguagem desse livro, escrito já há alguns séculos, é um tanto rebuscada para nossos dias, mas é perfeitamente inteligível e muito bem expressiva, e por isso optamos por manter, sempre que possível, as palavras e expressões do próprio autor. Tomamos a liberdade apenas de dividir alguns dos parágrafos mais longos em porções menores. Optamos também por deixar intacto o texto e os títulos originais no corpo principal do texto e inserimos sugestões de divisões da leitura em semanas e dias, além de outros subtítulos e anotações sobre as quais as mães poderão acrescentar as suas próprias. Com esses recursos extras, buscamos facilitar a leitura do livro por mães ocupadas, que assim terão oportunidade de serem diariamente lembradas de algum aspecto importante relativo à educação cristã de seus filhos e de meditar nas palavras e exemplos oferecidos pelo autor,
cujas porções profundas e relevantes talvez sejam melhor aproveitadas pelas mães se forem digeridas aos poucos. Além disso, advertimos o leitor que talvez venha a notar uma falta de ênfase na soberania de Deus, por exemplo, na história da conversão de John Newton, no primeiro capítulo, e em outras passagens do livro, de que este capítulo e o livro, de modo geral, busca enfatizar justamente o outro lado da moeda, a responsabilidade humana, de modo que, ainda que seja difícil compreender como essas duas dimensões se harmonizam, peço que o leitor busque sempre sustentar ambas as doutrinas juntas, mesmo quando, em certo momento, focalizar-se o aspecto humano. Finalmente, e até pelo motivo exposto acima, esse primeiro capítulo é um tanto duro quando comparado com o restante do livro. Acreditamos que o autor desejava, por meio de palavras e exemplos marcantes, chamar atenção para a importância de seu assunto e alertar os pais sobre a sua imensa responsabilidade na criação de seus filhos, e ele faz isso de maneira eficaz, embora um tanto chocante para o estilo atual, inconsequente e pragmático de se tratar desse assunto. A ironia é que o mundo de hoje não carece de exemplos terríveis como estes, e mesmo piores, a julgar pelo número crescente de matanças e suicídios cometidos por jovens, de filhos rebeldes, escandalosos, violentos e corruptos, mas considera um tabu tratar da enorme responsabilidade dos pais na criação dos filhos, atribuindo o problema à escola, ao governo, à pobreza, ao porte de armas, etc., quando há muito tempo se sabe que o caráter de um homem é grandemente determinado pelo tipo de criação que ele recebe nos primeiros anos de sua vida, cujo cuidado foi colocado nas mãos insubstituíveis da mãe. O leitor que encarar bem esse capítulo estará com a atitude mental apropriada para encontrar nos demais capítulos um tom bem mais brando por parte do autor e uma abundância de conselhos e exemplos práticos e valiosos. Plano de leitura. Cremos que o conteúdo deste livro é tão pertinente que ele convida a diversas releituras e que as mães serão beneficiadas se puderem ler, nem que seja uma frase ou porção pequena que a relembre dos seus deveres diários para com seus filhos. Pensando nessas mães ocupadas, oferecemos diversos planos de leitura. O livro tem 10 capítulos e está dividido em 31 semanas. O leitor mais apressado que puder ler o material de uma semana em um dia poderá terminar o livro em um mês. O conteúdo de cada semana foi dividido em 5 porções pequenas que estão indicadas na barra lateral pelos dias da semana e podem ser lidas diariamente de segunda a sexta-feira. Nesse caso, o leitor pode completar os 155 dias no período de 7 meses. Adicionamos também espaço para anotações e lições particulares que a mãe deseje guardar, como que num diário pessoal. Esperamos que esse livro venha a ser para você um tesouro de sabedoria, um companheiro diário, útil e querido, e que a voz deste autor tão sábio continue soando em nossos dias e servindo de guia para mães de crianças de todas as idades.